Olá, meu querido, minha querida. Aqui quem está falando é o pastor e professor Arthur Eduardo. Um texto que sempre me intrigou foi o de Ezequiel, capítulo 1 e o capítulo 10. Nesse texto, no livro de Ezequiel, duas porções de texto que relatam duas visões. Ezequiel vê o que nós conhecemos hoje como querubins, animais que descem do céu e que têm um formato muito peculiar. Eles são criaturas com corpo de homem, mas eles possuem 4 cabeças. São criaturas aladas, cada um deles tem 6 asas, vai dizer o livro de Ezequiel no capítulo 1 e no capítulo 10. As 4 cabeças que os querubins têm, elas são peculiares. Ele diz que esses animais ou esses seres viventes têm a cabeça ou o rosto de homem, do lado direito o rosto de leão, do lado esquerdo o rosto de boi e por trás o de águia. Eles aparecem no capítulo 1 e sobre os mesmos há um trono e sobre o trono um com a aparência de homem, que obviamente é uma aparição de Deus. Nós na teologia chamamos de teofania, uma aparição de Deus em forma física. No capítulo 10, esses animais, eles aparecem novamente ao profeta Ezequiel. Mas dessa vez, o profeta diz que eles tinham o rosto de homem, o rosto de leão, o rosto de águia, e no lugar do rosto de boi ele diz querubim. Por que Ezequiel ele diz assim? Porque era um tema iconográfico recorrente daquelas regiões do Oriente Médio e do Oriente Próximo. Era um tema artístico que ornava os muros, os templos dos povos daquelas regiões, os sumérios, os babilônios, os assírios, os sírios, até os egípcios. E os egípcios talvez hoje sejam, nesta arte eu vou lhe dizer, os mais conhecidos. Ele se revelava como um guardião. O guardião era um animal híbrido, metade boi ou metade leão, alado e com o rosto de homem. Os povos dessas regiões, eles costumavam apresentar seus deuses iconograficamente sentados em tronos sobre os querubim, que nós chamamos de querubim no português, que é o plural de queruv ou de querubo, que é o guardião. Esses deuses montados sobre os querubins indicava que eles tinham autoridade. E os querubins, ou os guardiães, eles então levavam sobre si aquela divindade. Ezequiel está na Babilônia por causa dos pecados do povo de Judá. Idolatria, violência, homicídio, apostasia. Deus havia falado inúmeras vezes antes que, caso o povo não se arrependesse, eles iriam ser desterrados, exilados, e iriam especificamente para a Babilônia, um império na época de Ezequiel em ascensão. Quando os babilônios realmente vêm e dominam, inclusive a terra de Judá, além de toda aquela região, eles impõem sua cultura. Você fica imaginando no ano de 597 a.C., por exemplo, 10.000 judeus sendo levados cativos a pé de Judá, de Jerusalém, para a Babilônia, inclusive Ezequiel. Eles são levados e quando chegaram na Babilônia, eles devem ter se sentido esmagados por aquela iconografia majestosa, já nos muros da Babilônia, com muitos querubins ou guardiães na forma de leões e touros alados, e os babilônios propagandeavam que os seus deuses eram superiores aos das civilizações que eles dominavam.
Isso era recorrente no mundo antigo. Quando uma cidade-estado, um império, dominava outro, dizia-se que os deuses, as divindades daquele império eram superiores ao da cidade ou do império dominado. Isso se propagou. E eles devem ter ouvido, os judeus, que os deuses da Babilônia eram superiores ao seu Deus. É aí que, então, a visão de Ezequiel se encaixa. A primeira, no capítulo 1 do livro de Ezequiel, às margens do rio Quebar, na Babilônia, o profeta vê querubins de maneira majestosa, vindo do céu, trazendo sobre si não uma divindade babilônica, não Istar, não Tamuz, ou outra divindade qualquer dos babilônios, mas trazendo sobre si o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E com isso o profeta mandava uma mensagem. Essa mensagem ela eternizou-se através do livro que leva o nome do profeta Ezequiel. A mensagem de que Deus era o governador do mundo. No capítulo 10 ele ratifica esta mensagem com outra visão. E agora o profeta Ezequiel, que era da linhagem sacerdotal e sabia escrever muito bem, agora destaca que aqueles seres viventes, eles tinham inclusive um rosto de querubim. E ele cita especificamente essas palavras, para que os seus leitores, imediatamente os judeus contemporâneos a ele, da sua época, e posteriormente todos os leitores do seu livro soubessem que Deus, e não uma divindade criada pelo homem e registrada em pedra pela mão do homem, não uma divindade de gesso, de madeira, de metal, não uma divindade que é fruto da imaginação humana, mas o verdadeiro Deus que criou o homem, o universo e tudo que há no universo. Esse é aquele que domina sobre todas as coisas. Deus estava dizendo através do profeta Ezequiel para o povo o seguinte: vocês estão aqui, judeus, porque eu disse que estariam, e vocês estão passando por esse momento de provação porque vocês foram desobedientes à minha voz. Mas não se esqueçam que vocês estão sob o meu controle, o meu domínio, assim como todas as nações, e eu vou fazê-los voltar à sua terra. Deus havia prometido que os judeus voltariam, e voltaram depois de 70 anos de cativeiro, assim como profetizou o profeta Jeremias. E o profeta Ezequiel eterniza a mensagem de que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da criação e o Criador da vida, é Ele que detém o controle. Que Deus abençoe, meu querido, minha querida, a sua vida, a sua casa, seu ministério, você que é líder. Deus abençoe a sua família. E não se esqueça, Deus está sentado sobre um trono de glória e majestade. E este trono é sustentado eternamente por majestosos querubins. Deus abençoe a sua vida.